O que são os calos ou calosidades, e por que aparecem? Os calos ou calosidades são um tipo de endurecimento localizado com maior prevalência nas solas dos pés. Também são conhecidos como elomas. Essa condição é frequentemente observada em atletas e pacientes que são expostos a uma força de fricção desigual do calçado ou a problemas na pisada. Incluem-se aqui os adultos idosos, os pacientes com diabetes e os amputados. O que são os calos ou calosidades? Calos ou calosidades são lesões de pele espessas, desconfortáveis e comuns. Resultam de um trauma mecânico repetido devido à fricção ou às forças de pressão que ocorrem sobre a pele. Pessoas com pele de pigmentação escura têm uma maior probabilidade de desenvolver calosidades. Localizam-se com mais frequência nos pés, nas regiões do dorso dos dedos, no último espaço interdigital e nas solas. Quais são os sintomas e sinais? Esse tipo de hiperceratose geralmente se apresenta como uma pápula seca, dura, áspera, da cor da pele, com um centro esbranquiçado. Essa região central é chamada de núcleo. Estão preferencialmente localizados em uma proeminência óssea. São dolorosos ao caminhar e ao estar de pé, mas assintomáticos ao tato. Por outro lado, à medida que aumenta o crescimento e espessamento da queratina, os calos e calosidades podem causar uma dor intensa. Às vezes, os calos são difíceis de distinguir das verrugas plantares. Contudo, se o médico exercer uma pressão digital perpendicular à calosidade, esta entrará em contato com a proeminência óssea e o paciente sentirá dor. Essa manobra não costuma ser dolorosa no caso das verrugas, porque os calos surgem. Os sapatos inadequados, a mecânica anormal dos pés e os altos níveis de atividade produzem pressão e fricção, que provocam calos e calosidades. É por isso que os atletas são mais propensos a ter este problema. A fricção e a pressão repetidas na pele, que recobre as proeminências ósseas levama um espessamento que o levará ao calo. O aumento da espessura é uma reação protetora do corpo, que produz um excesso da camada epitelial córnea, a fim de prevenir a ulceração da pele. Isso explica a localização preferencial junto aos condylos dos metatarsos e falanges, bem como o aparecimento de calosidades em pacientes com deformidades nos pés. São as extremidades inferiores as mais afetadas pela pressão que suportam. Tipos e classificação dos calos e calosidades. Existem duas variantes principais desse tipo de condição. No entanto, geralmente é mencionada uma terceira que se manifesta como múltiplos tampões nanodolorosos dentro dos calos plantares, em áreas das solas dos pés que não suportam pressão. Eloma duro. O eloma duro é o tipo mais comum de calosidade. É mais comumente localizado na face lateral e dorsal do quinto dedo do pé, bem como na face dorsal das articulações interfalângicas dos dedos menores. Eloma mole. O eloma mole é uma lesão hiperceratótica dolorosa, que se observa na maioria dos casos nos espaços interdigitais, principalmente no quarto. Essa localização costuma levar à maceração do mesmo, às vezes, ao aparecimento de infecção bacteriana ou fúngica. Qual é o tratamento dos calos ou calosidades? As lesões geralmente desaparecem quando as forças mecânicas causadoras são eliminadas. O tratamento visa reduzir a dor e o desconforto. Apesar disso, os calos costumam ser recorrentes. Tratamentos tópicos para as calosidades.
Medicamentos queratolíticos tópicos, incluindo ácido salicílico, podem ser aplicados aos calos. Nessa indicação, também são utilizados curativos de ureia 20% e 50%, nitrato de prata e hidrocoloides. Essas técnicas são mais eficazes para algumas lesões. Os agentes queratolíticos tópicos também podem facilitar a remoção da lesão ao amolecer as calosidades. Foi demonstrado que a remoção física dos calos melhora a qualidade de vida e atenua a dor. Laser ablativo. Pode-se usar o laser para tratar os calos em vez de removê-los com um bisturi. No entanto, a recorrência das lesões é observada em alguns pacientes, especialmente se os gatilhos forem mantidos. Tratamento conservador. Qualquer problema mecânico e deformidade devem ser tratados com um tratamento conservador adequado. Ou seja, trata-se de usar calçados adequados e palmilhas macias, que reduzem o atrito e aumentam o conforto. Cirurgia. A abordagem cirúrgica visa remover a causa subjacente dos calos, como as proeminências ósseas. Geralmente é indicada em caso de falha de outras modalidades de tratamento conservador, de acordo com as publicações da American Family Physician. Dicas caseiras para eliminar os calos. Mergulhar os calos em água morna por 20 minutos pode ajudar muito. Depois disso, esfregue suavemente o calo com o dedo ou uma pedra pómez. Como prevenir o aparecimento de calos e calosidades? O tratamento, na verdade, começa com a prevenção. Por isso, os calçados que não se encaixam bem e os traumatismos mecânicos na área afetada devem ser evitados. Isso se aplica especialmente aos atletas com treinos exigentes. Os calos não são causados por vírus e não são contagiosos. Além disso, o corte das unhas é indicado para evitar qualquer pressão ou traumas repetidos, que possam levar ao desenvolvimento de lesões. O risco dos calos e calosidades. Embora os calos e calosidades sejam um problema crônico e recorrente, a maioria deles desaparece gradualmente quando a fricção ou pressão repetida é removida. No entanto, se as calosidades não desaparecerem ou se começarem a causar fortes dores, o paciente deve ser examinado por um dermatologista ou podólogo. Em pessoas com diabetes ou outra condição que cause fluxo sanguíneo insuficiente para os pés, há um risco maior de complicações. Esses pacientes precisam de um controle rigoroso com uma avaliação das suas extremidades, a fim de detectar o problema a tempo.